Minha madrasta está furiosa porque joguei fora o presente que ela me deu antes de eu sair de casa, mas agora meu pai está bravo porque eu contei a todos que ele teve algo a ver com o fim da vida da minha mãe. Olá a todos, eu quero compartilhar algo que aconteceu recentemente e realmente preciso da sua opinião porque estou bastante confusa e carregada de emoções. Eu mudei alguns detalhes para preservar minha privacidade. Primeiro deixe-me dar um pouco de contexto para que vocês possam entender melhor a situação. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 8 anos. Foi uma tragédia que ocorreu da maneira mais absurda e dolorosa. Meus pais saíram para jantar uma noite porque iam comemorar seu aniversário. Eles não foram ao lugar de sempre. Era um restaurante bastante elegante, algo que eles não faziam com frequência. Minha mãe pediu um prato sem saber que continha um ingrediente ao qual ela era alérgica, já que era o prato favorito dela e ela costumava pedir quando saíamos para jantar. Era na verdade um prato bastante comum, mas foi preparado de forma diferente, o que a impediu de suspeitar do que estava acontecendo. A reação foi rápida e fatal. Apesar dos esforços do pessoal do restaurante e dos médicos, eles não conseguiram salvá-la. Meu pai ficou arrasado. Ele perdeu o amor da sua vida em um piscar de olhos. Lembro-me que apenas algumas horas antes de saírem ela me deu um beijo na testa e prometeu que voltariam a tempo de me dar boa noite. Ainda me lembro disso como se fosse ontem, pois todo o trauma fixou essa lembrança na minha mente. A única coisa boa de tudo isso é que é uma boa lembrança, então pelo menos isso me consola. Naquela noite eu tinha ficado com uma babá e não foi até a manhã seguinte que me acordaram bem cedo para me contar a notícia. Meu pai não quis me acordar à noite para me contar isso, em parte porque ele voltou muito tarde do hospital, e em parte porque ele estava em pedaços. 2 meses depois que minha mãe faleceu, meu pai trouxe sua nova namorada para morar conosco. Ela não era alguém novo na vida dele. Ela tinha sido sua amiga antes de minha mãe falecer. Embora ele nunca tenha dito explicitamente, eu sentia que o relacionamento deles havia começado muito antes da morte da minha mãe. Isso é apenas uma suposição minha, algo que nunca poderei comprovar já que eles se casaram nos meses seguintes. Mas era muito estranho que em tão pouco tempo meu pai encontrasse alguém novo e se casasse com essa pessoa antes de completar 1 ano do falecimento da minha mãe. A partir daí meu relacionamento com meu pai começou a se deteriorar e continuou assim por causa de coisas que foram acontecendo até que saí de casa aos 18 anos. Desde o momento em que minha madrasta se mudou, tudo mudou. Tudo que pertencia à minha mãe foi embalado em caixas e levado para o porão. Meu pai dizia que era muito doloroso para ele ver as coisas dela todos os dias. E minha madrasta, embora nunca tenha dito diretamente, não parecia se sentir confortável com as lembranças da minha mãe na casa. Era como se eles tentassem apagar qualquer vestígio da sua existência. Lembro que uma vez uns parentes distantes nos visitaram e trouxeram algumas fotos da minha mãe. Eram fotos que eu nunca tinha visto antes e que me deixaram muito feliz. Decidi colocar algumas delas no meu quarto em um pequeno cantinho que eu havia decorado com muito amor e cuidado, mas quando meu pai descobriu as fotos ficou furioso. Tivemos uma grande briga. Ele dizia que eu estava sendo egoísta, que estava cutucando feridas antigas que precisavam sarar. Eu, por outro lado, sentia que ele estava tentando apagar minha mãe completamente, como se ela nunca tivesse existido. Depois dessa briga, nossa relação nunca mais foi a mesma. Durante os anos seguintes, meu relacionamento com meu pai foi se deteriorando. Minha madrasta tentava se aproximar de mim, mas eu sempre senti que o afeto dela era forçado, como se ela estivesse tentando substituir minha mãe, e eu nunca conseguia aceitá-la. Além disso, ela costumava dizer coisas ruins da minha mãe como se buscasse me colocar contra ela ou algo assim. Algumas coisas que me lembro são: eu sei que sua mãe não era muito boa em limpar a casa, mas poderíamos fazer essas coisas juntas como mãe e filha. Na época eu devia ter uns 10 anos, então não prestava muita atenção e só procurava uma desculpa para não passar tempo com ela. Dizia que tinha lição de casa ou que ia brincar com alguma vizinha. Mas à medida que fui crescendo percebi que ela não só tentava substituir minha mãe, como também queria me usar como empregada. De qualquer forma, essa coisa de querer me usar como empregada não continuou acontecendo. Foram só algumas vezes. Também houve ocasiões em que ela quis ir às compras comigo dizendo: podemos nos vestir iguais como mãe e filha. Quanto ao meu pai, a relação sempre foi tensa desde que ele me fez tirar as fotos da minha mãe. Mais tarde ele até levou as caixas com os pertences dela para um depósito ou as jogou no lixo. Nunca consegui descobrir o que aconteceu com elas porque sempre que tocava no assunto ele me mandava calar a boca, o que piorou ainda mais nossa relação. Eu não me tornei uma rebelde nem nada disso, mas nossas conversas se tornaram cada vez mais curtas e frias. Lembro também de um aniversário, acho que foi quando fiz 15 ou 16 anos, em que meu pai organizou um jantar para mim e minha madrasta também estava lá, mas eu já tinha planos na casa do meu tio, irmão da minha mãe, onde alguns amigos também estariam. Meu pai ficou muito bravo naquele dia porque eu ia sair sem avisá-lo. Eu disse que poderia ficar se ele me devolvesse as fotos e as caixas com os pertences da minha mãe, mas ele ficou furioso, então corri para a porta e fui embora. Quando cheguei à casa do meu tio contei o que tinha acontecido, então quando meu pai ligou depois para perguntar se eu estava lá, já que ele não sabia para onde eu tinha ido ou onde ia comemorar meu aniversário, meu tio disse que eu teria minha festa lá e depois voltaria. Mas vamos avançar para o presente quando finalmente chegou o dia em que saí de casa para morar com alguns amigos e começar a estudar e trabalhar. Foi um momento agridoce. Eu estava animada com a minha nova vida, mas também havia uma sensação de vazio ao deixar para trás tudo que eu conhecia, por mais disfuncional que fosse. Não que eu sentisse falta da minha casa ou da minha família, mas na cidade eu tinha amigos e alguns parentes da família da minha mãe com quem eu gostava de passar tempo porque podia falar sobre ela e ouvir suas histórias. No dia em que me mudei, minha madrasta me chamou para a sala de estar e me entregou um presente. Era um álbum de fotos. Quando abri, encontrei fotos da minha infância,
muitas delas de quando minha mãe ainda estava viva, embora não houvesse nenhuma dela, só eu, e outras dos anos seguintes com meu pai e minha madrasta. Era estranho porque não só haviam apagado toda a parte da minha vida com a minha mãe, como também parecia que queriam ser uma família onde ela nunca existiu. Então antes de sair joguei o álbum de fotos no lixo, não disse nada, só joguei e fui embora. Não demorou muito para meu pai me ligar furioso, eu ainda não tinha saído da cidade, estava na casa de um amigo de onde todos nós sairíamos juntos para nossa nova cidade, viajaríamos no carro dele, então era nosso ponto de partida. Foi quando estávamos carregando as coisas que recebi a ligação do meu pai. Ele disse que minha madrasta estava muito triste, que ela tinha se esforçado muito para me fazer aquele presente e que não podia acreditar que eu tivesse sido tão desconsiderada. Ele disse que eu era cruel, que não entendia o quão difícil tinha sido para todos, especialmente para ele, seguir em frente após a morte da minha mãe. Desliguei, não sabia o que dizer. Senti uma mistura de tristeza e raiva. Era o mesmo padrão do meu pai após a morte da minha mãe e eu não queria mais tolerar isso. Tive que aguentar todo esse tempo porque morava na casa dele, mas agora que consegui me tornar independente é bom poder mandar tudo isso para o inferno. Felizmente não preciso do dinheiro dele para viver agora, já que tenho economizado com trabalhos que tenho feito, além de algum dinheiro que meu tio e meus avós me deram. Não é muito, mas é o suficiente para chegar à minha nova cidade e viver alguns meses, pelo menos até conseguir um emprego lá. Meus amigos também estão me ajudando. De qualquer forma, decidi postar aqui para pedir conselhos e perguntar se fui a vilã da história. Só queria acrescentar que desde que me mudei para o meu novo apartamento consegui pendurar algumas fotos da minha mãe no meu quarto. Uns parentes me ajudaram a conseguir novas cópias daquelas fotos que meu pai tirou de mim anos atrás. Vê-las todos os dias me dá uma paz que não consigo descrever e me faz sentir que de alguma forma ela ainda está aqui comigo. Atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos que me apoiaram e disseram que não sou a vilã nessa situação. Muitos de vocês até mencionaram que teriam feito algo mais drástico como queimar o álbum, o que certamente é uma ótima ideia e me faz sentir mal por não ter pensado nisso antes. De qualquer forma, suas palavras me fizeram sentir compreendida e validada, especialmente por aqueles que me contaram que também perderam suas mães. Suas histórias me emocionaram muito. Também quero esclarecer algumas coisas que talvez não tenham ficado claras na minha publicação original. Apesar dos problemas que tive com meu pai e minha madrasta, meu pai nunca foi realmente abusivo, então não precisei sair de casa por causa disso. Além de alguns comentários infelizes, por assim dizer, da minha madrasta, meu pai não me tratou mal no dia a dia. O principal problema foi que ele não me permitiu ter coisas da minha mãe, o que foi doloroso, mas não chegou a ser abuso ou maltrato. Em parte acho que ele realmente me ama e isso não é uma defesa do meu pai. Me sinto muito bem estando longe dele, só que não era como se ele me tratasse mal ou me privasse de algo. Meu problema com ele e o que nos afastou é o fato de que ele sempre quis me afastar da lembrança da minha mãe. Talvez isso tenha a ver com um comentário que me fizeram e do qual falarei mais adiante nesta publicação. Também quero esclarecer que embora tenha mencionado meu tio e meus avós, eles não teriam condições de cuidar de mim. Meu tio mora sozinho e não estava em condições de cuidar de uma criança. Ele não tem um lugar grande para me receber nem um bom emprego. Quando foi minha festa de aniversário estavam presentes meus avós e alguns amigos muito próximos. Inclusive, meu tio fez um grande esforço para celebrar minha festa naquela vez, então serei eternamente grata a ele. E meus avós, por sua vez, são bastante idosos agora, têm 91 e 89 anos, então teria sido muito difícil para eles cuidarem de mim quando eu era mais jovem. Por fim, quero abordar um comentário que me deixou pensativa. Alguém sugeriu que meu pai poderia ter tido algo a ver com o falecimento da minha mãe. No começo achei essa ideia absurda, mas depois comecei a pensar sobre isso. Pelo que sei, meu pai escolheu o restaurante para o jantar de aniversário e poderia ter sabido que o prato favorito da minha mãe continha um ingrediente ao qual ela era alérgica. É uma ideia perturbadora e não quero acreditar que meu pai pudesse ir tão longe. No entanto, não consigo evitar que essas dúvidas me assombrem agora que alguém plantou essa semente. Sei que é uma acusação muito séria e não tenho provas de nada. Provavelmente é apenas minha mente tentando encontrar explicações para uma tragédia sem sentido, mas não consigo evitar me perguntar se há algo mais em toda essa história que não estou vendo. Novamente, obrigada a todos pelo apoio e pelos conselhos. Atualização 2. Algumas coisas aconteceram desde minha última atualização e preciso desabafar. Para começar, meu pai decidiu que seria uma boa ideia me bombardear com mensagens. Aparentemente, tanto ele quanto minha madrasta esperavam que eu ligasse para me desculpar pelo álbum de fotos, o que obviamente não ia acontecer. Minha madrasta até mencionou que poderia me enviar o álbum pelo correio se eu quisesse. Eu disse que ela poderia me enviar as coisas da minha mãe em vez disso. E meu pai ficou ainda mais bravo porque, segundo ele, minha madrasta tinha tido um gesto bonito comigo e eu não fazia nada além de desprezá-la. Não sei, talvez eu seja vilã aqui, mas sinceramente, não acho que tenha nada de errado em pedir as coisas da minha mãe porque eu realmente quero tê-las comigo. Acho perturbador que meu pai não queira me dar todas essas coisas, então eu disse a ele que ou ele me envia as coisas da minha mãe ou pode me esquecer. Ele protestou dizendo que não faria isso porque seria muito doloroso estar perto daquelas coisas e enviá-las para mim, então finalmente o bloqueei. Mas essa atualização não termina aí porque o que fiz depois pode ter sido algo drástico dependendo
dependendo de para quem você perguntar. Eu estava muito brava com ele por nem sequer me deixar ficar com as coisas da minha mãe, especialmente agora que não moro mais na casa dele. Então fiz um tópico no Twitter contando como minha madrasta e meu pai tentaram substituir minha mãe e como eles nem me deixam ter as coisas dela. Um amigo com quem moro leu o rascunho antes de eu publicar e sugeriu algumas mudanças. Inicialmente eu ia dizer de forma bastante direta que acreditava que meu pai poderia ter tido relação com o falecimento da minha mãe, mas meu amigo disse que se eu não tivesse provas poderia ser processada por difamação. Então apaguei essa parte e só mencionei de forma indireta. Dei a entender que achava muito estranho que meu pai tivesse substituído minha mãe tão rapidamente com uma amiga que ele já conhecia. Também mencionei o fato de que eles fazem tanto esforço para que minha madrasta ocupe o papel da minha mãe na minha vida. Quero deixar claro que não me importaria se minha madrasta fosse próxima de mim, não é o caso de eu não gostar dela porque ela não é minha mãe. O que me incomodou a vida toda é que eles tentaram substituir minha mãe literalmente, eliminando as coisas dela como se ela nunca tivesse existido. Eu poderia ter um bom relacionamento com ela desde que eles ainda mantivessem as lembranças da minha mãe. Mas então, minha publicação já está online há uns 30 minutos. Espero que pelo menos outras pessoas que conhecem minha família possam ver o que meu pai fez. Atualização 3. Uau, as coisas saíram do controle mais rápido do que eu esperava. Minha publicação no Twitter gerou muito mais atenção do que eu previa. Muitas pessoas começaram a especular nos comentários sobre a possibilidade de meu pai ter tido algo a ver com o falecimento da minha mãe. Quero esclarecer que eu nunca fiz essa acusação diretamente, apenas apresentei os fatos como os conheço, mas é bom que algumas pessoas tenham somado os fatos e chegado à mesma conclusão. As coisas ficaram ainda mais intensas quando meu tio me ligou. Aparentemente meu pai o contatou exigindo que ele me fizesse apagar a publicação alegando que o que eu estava dizendo era muito grave. Ele até propôs me enviar as coisas da minha mãe em troca de eu apagar o post. Mas meu tio, que sempre foi meu defensor, disse ao meu pai que eu não havia dito nada explicitamente, que apenas apresentei os fatos e que ele não deveria ligar para ele novamente. Na verdade, suas palavras exatas foram: "Não me ligue de novo porque da próxima vez que eu te vir posso quebrar a sua cara." Para que vocês tenham uma ideia, meu tio trabalha na construção civil e é um cara grande, embora um pouco barrigudo. De qualquer forma, não é alguém com quem você queira se meter. Me sinto grata por tê-lo do meu lado em tudo isso. Conversamos um pouco e ele não sabia da publicação nem da teoria, então ele estava bastante irritado com meu pai por causa disso. Eu disse a ele para se acalmar porque não queria perder outra pessoa importante na minha vida e ele me prometeu que faria isso. Não acho que meu tio seja capaz de fazer algo tão drástico, mas ele estava muito bravo. Mas a coisa não termina aí. Decidi ligar para a delegacia da minha cidade para perguntar sobre o caso da minha mãe. Para minha surpresa, me disseram que um detetive me ligaria em breve para conversar comigo. Não sei o que esperar dessa conversa, mas estou nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Toda essa situação está se tornando maior do que eu imaginava quando fiz aquela publicação. Eu só esperava obter conselhos e uma resposta sobre o álbum de fotos da minha madrasta. Atualização 4. Há muito para contar nesta atualização, que será a última. Sim, será a última porque tudo isso é muito doloroso para mim neste momento e suponho que você entenderá quando ler. Começarei dizendo que recuperei as coisas da minha mãe nesse tempo todo que passou, já que faz mais de um mês desde a última vez que estive aqui. Eu estava esperando a ligação do detetive, mas o ligarei em breve. Não foi tão breve quanto eu imaginava. Ele finalmente me ligou há 2 dias. Tenho processado tudo até hoje e decidi fazer uma atualização para não deixar minha história sem um final, embora a situação seja dolorosa demais para continuar com mais atualizações. Em primeiro lugar, ter os pertences da minha mãe me faz sentir um pouco melhor. Inclusive, enquanto escrevo isso estou usando um suéter que era dela. É reconfortante tê-la perto, mesmo que seja apenas através de algo que ela usou alguma vez. Também recuperei fotos de quando eu era criança, de quando íamos ao parque ou de férias, esse tipo de coisa. Há fotos com meu pai, mas as guardei porque vê-las agora é muito doloroso. Em troca tive que apagar minha publicação. Foi a condição que meu pai impôs para me enviar as caixas com as coisas da minha mãe. Não é algo que eu quisesse fazer, mas desejava ainda mais ter os pertences dela. Além disso, nada me impede de fazer outra publicação no futuro se eu considerar necessário. Ele também me enviou o álbum de fotos da minha madrasta, junto com uma nota dela. Outra tentativa de manipulação para se aproximar de mim. Na nota ela dizia que estava magoada porque nunca tinha conseguido encontrar uma maneira de se aproximar de mim, que eu estava muito imersa na lembrança da minha mãe e que não lhe dei uma oportunidade. Queimei a nota junto com o álbum e joguei suas cinzas no lixo. Quero esclarecer que eu dei uma oportunidade a ela. Embora achasse estranho que meu pai tivesse uma nova namorada tão cedo, eu não pensava em questões de infidelidade ou coisas do tipo. Minhas preocupações eram meus amigos, desenhos animados e outras bobagens de criança. Meus problemas com ela começaram quando ela tentou se passar por minha mãe e começou a fazer comentários passivo-agressivos sobre ela. Até aquele momento eu era cordial com ela como com qualquer pessoa que você acabou de conhecer, o que era praticamente verdade. Embora ela fosse amiga do meu pai antes disso, eu mal a tinha visto, acho que uma vez em uma festa que meus pais organizaram em casa e convidaram pessoas do trabalho. Inclusive, digo acho porque não me lembro muito disso, é só algo que sei porque minha madrasta mencionou uma vez se eu me lembrava daquela festa. Esclareço isso porque vi um comentário dizendo que sou a vilã por não ter dado uma oportunidade à minha madrasta. Muitos responderam abaixo que era um troll, mas acho que essa pessoa só leu o título e não se deu ao trabalho de ler minha história. De qualquer forma,
Falei com o detetive há 2 dias e não são boas notícias. Ele me disse que estava encarregado do caso da minha mãe quando aconteceu. Embora tudo indicasse um acidente, eles investigaram, mesmo que fosse só por burocracia. Ele se desculpou por não ter ligado antes, já que teve que procurar e revisar os arquivos do caso e estava ocupado com outros casos atuais. Ele me contou que foi ao restaurante e falou com as pessoas que trabalhavam lá, tanto com quem atendia ao público quanto com os cozinheiros. Todos disseram que aquele prato sempre foi preparado com aquele ingrediente e que não havia motivos para o restaurante tentar prejudicar minha mãe. Também explicaram que quando publicam o menu do dia costumam usar o nome do prato, e a menos que os clientes mencionem que são alérgicos a algum ingrediente, não costumam fazer alterações. O detetive também falou com meu pai, e sua versão dos fatos é que ele não pensou que o prato pudesse ter aquele ingrediente, por isso não fez nenhum esclarecimento a respeito naquele dia. Só havia 2 menus disponíveis e ele sabia que minha mãe ia pedir aquele prato quando fez a reserva, então ele não viu necessidade de fazer nenhum alerta. Em conclusão, o detetive disse que o caso foi resolvido como um acidente e não foi mais investigado desde então. Não há provas para incriminar meu pai nem ninguém mais porque, segundo o detetive, apenas não há provas. Tentei dizer a ele que suspeitava do meu pai, mas ele me explicou que, embora possa parecer suspeito, não é suficiente para culpá-lo de algo assim. Não é como se o prato não tivesse aquele ingrediente e alguém o tivesse adicionado deliberadamente. Simplesmente meu pai não informou o restaurante sobre a alergia e tudo terminou em tragédia. Nem sequer se pode provar que ele sabia sobre o ingrediente, já que ninguém no restaurante se lembra de tê-lo visto antes, então não há como provar isso. É verdade que meu pai e minha mãe costumavam ir a restaurantes e pedir o mesmo prato muitas vezes, já que era o favorito deles, mas ao mesmo tempo, não consigo me livrar da sensação de que desta última vez meu pai pode ter tido algo a ver. Seu novo relacionamento, a escolha do restaurante e o curto espaço de tempo entre os acontecimentos são muitas coincidências, mas não há como provar isso, e é isso que mais me dói. Não só perdi minha mãe, como também pode não ter sido um simples acidente, e o culpado pode ter sido meu próprio pai. É difícil processar tudo isso, por isso não posso continuar fazendo mais atualizações. Tomara que alguém nos comentários tenha ideias para esclarecer esse assunto, porque eu não tenho. Talvez seja apenas minha imaginação e realmente tenha sido um simples acidente, enquanto o relacionamento com minha madrasta seja uma infeliz coincidência, mas há algo em tudo isso que me impede de pensar nessa possibilidade, e me dá medo nunca saber a verdade. Obrigado a todos que me acompanharam e apoiaram nesse processo. Edição. Algumas pessoas perguntaram se minha mãe e meu pai tinham um relacionamento ruim antes de ela falecer, e não posso dizer que me lembre de algo assim. Eles tinham discussões como qualquer outro casal. Inclusive, meu pai e minha madrasta tiveram discussões semelhantes quando eu morava lá. Pelo menos não me lembro de nada que me fizesse pensar que minha mãe suspeitava de uma infidelidade ou que meu pai pudesse fazer algo como o que suspeito. Ele nunca a bateu nem a maltratou fisicamente, pelo menos que eu saiba. Inclusive, perguntei ao meu tio sobre isso e ele concorda comigo.